E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho na nossa análise de hoje. Vamos explorar aquela que é considerada simplesmente a maior peça teatral de toda a literatura russa, O Inspetor Geral, a grande obra-prima de Nikolai Gogol. Olha, à primeira vista, o resumo da história parece entregar apenas uma farsa muito brilhante e cômica sobre corrupção. Mas, como a gente vai ver, o foco aqui precisa ser na interpretação, porque tem uma profundidade psicológica formidável escondida bem debaixo dessa superfície. Vamos decifrar esse enigma juntos. Nossa conversa hoje vai seguir 5 passos bem diretos. Passo 1, a Rússia do século XIX. Passo 2, o pânico na província. 3, a grande farsa. 4, sátira ou algo mais. E para fechar, passo 5, o Tribunal da Consciência. Vamos nessa. Parte 1. A Rússia do século XIX. Para a gente entender de verdade as atitudes dos personagens, primeiro é crucial entender a escala fenomenal do cenário onde tudo acontece. O território do Império Russo era colossal, equivalente a mais de 2 vezes o tamanho do Brasil inteiro. É muita coisa. E esse gigantismo geográfico gerava, claro, uma necessidade administrativa brutal. O país era hipercentralizado, operado inteiramente a partir de São Petersburgo, com umas engrenagens pesadíssimas que criavam um isolamento gigantesco para quem vivia no interior. E o momento histórico também faz toda a diferença aqui. A peça estreou lá no ano de 1836. Para colocar isso numa perspectiva, faltavam ainda décadas para o fim da servidão na Rússia, que só foi acontecer de fato em 1861. Ou seja, a história toda se desenrola numa sociedade que era alicerçada em castas extremamente rígidas. A hierarquia era absoluta, inquestionável. A gente está falando de generais civis atuando na burocracia e latifundiários que possuíam milhares de escravos brancos, que eram os chamados servos. Então, junta essa imensidão territorial com essa hierarquia absoluta, o que isso gera? Um verdadeiro pesadelo burocrático. O império era governado por uma minúscula elite a partir lá da capital. Nas províncias, que eram praticamente esquecidas por causa do isolamento, os funcionários locais operavam como se fossem pequenos reis tiranos, sabe? Eles extorquiam comerciantes, manipulavam as leis ao bel prazer deles. A única força no universo capaz de causar um pavor absoluto nessa galera era a própria burocracia da capital, São Petersburgo. O que nos leva perfeitamente à parte 2, o pânico na província. A história arranca em altíssima velocidade quando o prefeito da cidade, que, adivinha, é super corrupto, reúne a cúpula local, o juiz, o cara dos correios, o inspetor de escolas, e ele dispara, em total desespero, a seguinte frase: "Chamei-os aqui, meus senhores, para lhes dar uma notícia bem desagradável. Está a caminho um inspetor geral." E tem um detalhe devastador. Esse inspetor está viajando incógnito, numa missão secreta. O pânico que se instaura na mesma hora é imediato, irracional e, francamente, avassalador. Parte 3. A grande farsa. É exatamente no meio de todo esse desespero que surge a figura do Ivan Alexandrovich Klestakov. Esse cara está hospedado há semanas no hotelzinho local, esbanjou o pouco dinheiro que tinha jogando cartas, mal tem o que comer agora e não consegue pagar nem a própria conta. Ele é literalmente um funcionário público de 5ª categoria, um autêntico ninguém. Só que as autoridades da cidade, completamente cegas pelo terror de uma fiscalização surpresa, chegam à conclusão imediata de que esse jovem faminto endividado só pode ser o tal inspetor disfarçado. E a sequência que vem a seguir é absurdamente rápida e cômica. Olha só como a coisa escala. Passo 1. O prefeito, morrendo de medo, vai até o hotel, paga a conta atrasada do Klestakov e ainda convida ele para ficar na sua própria casa. Passo 2. Um por um, os figurões da cidade vão até o forasteiro e praticamente empurram empréstimos volumosos de dinheiro nas mãos dele. Passo 3. Os comerciantes começam a aparecer com subornos pedindo favores. E passo 4. Percebendo essa vantagem surreal caindo do céu, o Klestakov pede e incrivelmente consegue a mão da filha do prefeito em casamento. O cara, que era um golpista bem amador, foi literalmente empurrado para o poder pela própria cidade. Mas claro, antes mesmo de celebrarem esse noivado bizarro, o Klestakov foge da cidade de fininho, com os bolsos cheios de rublos. E aí vem o clímax da narrativa. O chefe dos Correios, que tinha aquele péssimo hábito de ler as cartas dos outros só por diversão, intercepta uma correspondência do forasteiro que acabou de fugir. Ao ler a carta em voz alta na frente de todos os oficiais, a dura verdade finalmente bate. Eles não apenas foram brutalmente enganados, como o falso inspetor detalhou e ridicularizou a cara de tacho de cada um deles nessa carta. Foi uma humilhação absoluta orquestrada por um completo inútil.
Esse desfecho genial levanta o questionamento mais importante de toda a obra, e é aqui que a gente começa a focar na interpretação. Por que eles acreditaram nessa mentira? Pensa bem, o falso inspetor se contradizia o tempo todo, falava os maiores absurdos e, no começo, ele sequer tentou enganar alguém. Como que uma elite política tão experiente, cheia de malandragem, caiu numa ilusão tão barata e acidental? O que nos traz a parte 4. Sátira ou algo mais? Para responder aquela pergunta, a gente tem que ir para as profundezas da peça, onde existe um debate literário gigante. De um lado, tem a interpretação mais superficial, que vê a peça só como uma sátira política panfletária, sabe? Uma crítica à corrupção e à burocracia do czar. Mas a visão mais profunda, que é a verdadeira leitura do texto do Gogol, entende que a gente está diante de algo muito mais denso, um drama moral. É uma exploração monumental sobre a culpa, sobre a condição humana e sobre o terror que o nosso próprio medo interno causa. Para ficar bem claro, se a obra fosse só um panfleto político focado no sistema, os personagens seriam rasos. Seria aquela velha história de ricos malvados contra pobres generosos, com a mensagem focada em reforma política. Mas aqui é literatura de verdade. Os personagens do Gogol são cheios de falhas, contraditórios e, vamos ser honestos, assustadoramente parecidos com qualquer ser humano. O foco principal não é só denunciar o sistema de São Petersburgo, mas mapear os cantos escuros da alma humana e provocar uma reflexão interna urgente. E assim chegamos à parte 5, o Tribunal da Consciência. Para desvendar de uma vez por todas o comportamento coletivo bizarro dessa cidade, a gente tem que entender o peso da consciência moral. É essa nossa capacidade inata de reconhecer a própria culpa, funcionando como um juiz interno do qual ninguém escapa. O erro gigantesco que a cúpula da cidade cometeu não foi por falta de experiência ou burrice técnica. Aconteceu porque as mentes deles estavam completamente turvadas e desorganizadas pelos próprios defeitos. No fundo, eles funcionavam como juízes implacáveis de si mesmos. Tem uma citação que explica isso de forma brilhante. O maior tribunal de todos é sempre o tribunal interno. Ele é mais poderoso que qualquer tribunal externo. Aqueles administradores que carregavam um peso enorme de todas as suas pequenas corrupções diárias necessitavam desesperadamente ser julgados ou absolvidos. O tribunal interno de cada um deles projetou a figura de um juiz externo e castigador exatamente na direção daquele forasteiro aleatório. Ou seja, eles criaram um próprio algoz em suas mentes antes mesmo de trocar a primeira palavra com ele. A mecânica da culpa que opera aqui é fascinante de acompanhar. Primeiro, como a gente viu, a consciência pesada deles exigia psicologicamente uma autoridade que validasse seus pavores. Segundo, quando eles forçavam aquele dinheiro nas mãos do falso inspetor, eles não estavam só subornando um fiscal. No fundo, estavam comprando uma ilusão de paz de espírito. E terceiro, aquele arranjo repentino de casamento do final não era só uma busca por mais poder. Foi um gesto desesperado, a tentativa máxima de conseguir a absolvição total para aquelas almas corrompidas. E é justamente por causa de toda essa fuga moral que o toque final da peça é tão apavorante. No exato momento em que a farsa é descoberta e está todo mundo atônito, rindo do próprio papel ridículo que fizeram, um policial de verdade entra em cena com um anúncio que congela qualquer um. Ele diz que o verdadeiro e legítimo inspetor-geral acaba de chegar e exige a presença de todos imediatamente. Esse twist final simboliza lindamente que, beleza, você pode até pagar por ilusões e enganar os falsos fiscais da vida, mas o acerto de contas com a realidade sempre vai bater à sua porta. O julgamento final é inescapável. A gente fecha essa análise trazendo as lentes do Gogol para nossa própria vida. A peça abre com um ditado russo famosíssimo que diz: "A culpa não é do espelho se a cara é torta". Fica aí a provocação. Quantas vezes os tribunais que a gente enfrenta e as ilusões nas quais a gente cai não são apenas fruto da nossa recusa em encarar nossas próprias falhas? O espelho que o Gogol criou lá no século XIX continua polido, implacável e apontado diretamente para a nossa consciência, refletindo coisas que o tempo simplesmente não apaga. Que obra sensacional, né? Um abraço e até a próxima explicação.